Nota de esclarecimento. Bom, gente, no capítulo anterior, na empolgação do momento, eu falei capítulo número 5. Mas, na verdade, é o capítulo número 4. Então, eu quero pedir desculpas para vocês por esse pequeno errinho, tá bom? E agora a gente vai realmente entrar no capítulo número 5. Então, vamos lá? Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. Infidelidade. Capítulo 5. Senti a blusa do pijama grudar nas costas suadas, quando levantou assustada, o coração batendo a 1000 por hora. De novo? De novo. Cada vez mais frequente, cada vez mais forte. Hermione tinha a impressão de que, se um dia, de repente, chegasse a dormir com Malfoy, saberia exatamente todos os detalhes de seu corpo, ou como ele se portava em cada uma das situações. Saberia como seria o som de seus gemidos e cheiro. Algo ardido, quase metálico, de seu suor. Pressionou as têmporas latejantes, sentando-se com os pés para fora da cama. Era segunda-feira, já estava em Rosite. Um cheiro salgado de mar entrava por alguma fresta da janela da hospedaria. Ele estava dormindo em alguma cela, a alguns quilômetros, perdido em algum sonho. Parecido com o que acabara de ter ou não. Talvez não sonhasse. Talvez fossem pesadelos. Os dela costumavam ser pesadelos. Às vezes, Rony a batia, a espancava, a machucava, a fazia sangrar. Outras, Rony não aparecia e não interrompia nada. Eram os piores, porque ela experimentava as sensações até o fim. Gostava e seu estômago revirava em culpa e vômito toda vez que acordava. Ela se levantou. Todos os porta-retratos com as fotos do noivo estavam voltados para baixo. Tinha vergonha de tudo nos últimos dias. Vergonha de assumir que sentira calafrios com a voz de Malfoy soando em seu ouvido. Que tremera ao sentir a língua dele envolvendo seu indicador. Vergonha de assumir que estava se deixando levar para o lado físico. E de todo modo, só havia 2 saídas. Ela poderia simplesmente ir até Maris e dizer que não podia mais, ou ela poderia se jogar de cabeça na parte profissional e descobrir o que realmente estava por trás de tudo aquilo, evitando se envolver emocionalmente. Nem precisava pensar 2 vezes para escolher o caminho a seguir. Ela se levantou, indo até a bolsa que usara no dia anterior. O chão estava gelado, cada vez mais frio no Reino Unido. Tirou de lá, entre galeões e ciclos, o pergaminho comprido que o duende de Gringotts lhe deu. O extrato bancário de Liam Houston nos últimos meses de vida. Fazia sentido, uma grande quantia em ouro tinha sido aplicada em sua conta por volta de maio. Mais ou menos quando a fortuna dos Malfoy fora saqueada. E daí, pequenos valores eram retirados quinzenalmente. Hermione não era economista, mas sabia muito bem que aquela quantidade de dinheiro poderia abastecer uma família tranquilamente. Assim que ele morrera, sua conta fora fechada e todo o dinheiro retirado, mas o duende não quis dar nenhuma informação sobre a pessoa que tinha feito o saque. Precisava descobrir mais sobre Liam Houston e sabia muito bem que podia ajudá-la. Não podia demorar muito para fazer isso. Já faltara 2 vezes, porque aparatar aos Estados Unidos e voltar não lhe fizera muito bem, mas teria que faltar novamente. Marise entenderia. Estava fazendo isso pelo bem de todos. Ou talvez apenas para convencer a si mesma de que ele não era tão mau assim. Não sei, Hermione. Acho que está indo longe demais. Se a reação do profeta diário era o inferno, Gina era o próprio demônio. Nunca sentira tanta antipatia pela cunhada quanto naquele momento. Não era como se ela nunca a tivesse ajudado antes, encontrando furos jornalísticos em cada um de seus pacientes. Um pouco de reciprocidade custava muito caro? Longe demais? Ela passou a mão pelo cabelo, sentindo os cachos enroscados nos dedos. Ia acabar desmanchando todos, mas não tinha problema. Logo estaria de volta a Rosite para trabalhar. E não teria mais que aguentar aquela cara sardenta de desaprovação. Gina, não acredito que você esteja fazendo isso. Descobrir uma coisa dessas pode mudar completamente o destino de Draco naquela prisão. Mas por que você quer isso? A ruiva retrucou, no mesmo tom de impaciência. Gina era assim, sua melhor amiga mulher, talvez a única.
mas ambas tinham gênios fortes e opiniões divergentes sobre tudo. Harry e Rony costumavam ficar loucos quando elas resolviam brigar. Sinceramente, que Malfoy apodreça na cadeia não faz a mínima diferença. Eu não estou te pedindo uma coisa do outro mundo, Ginevra. Se você não quiser fazer isso, eu posso pedir para outra pessoa. Só acho que você, como minha amiga, deveria ter um mínimo de consideração pelo esforço que eu faço no meu trabalho. Draco é meu paciente, como qualquer outro, e eu preciso encontrar todas as maneiras possíveis de curá-lo, até que ele possa sair dali. É o meu dever. Não me chame de Ginevra. Gina respondeu numa expressão raivosa. Hermione respirou fundo. Sabia que a cunhada detestava ser chamada pelo primeiro nome inteiro. Mesmo no dia do casamento, pediu ao padre que dissesse seu apelido na hora do Harry James Potter. Você aceita, Gina? Mas no momento, não estava nem aí para os caprichos dela. Ah, me poupe. Seu nome é Ginevra. Então você está chamando Malfoy de Draco porque esse é o nome dele? Aposto que Rony ia adorar ouvir você chamando o seu paciente preferido pelo primeiro nome. Hermione empurrou a cadeira para trás tão rápido que a mesma balançou perigosamente. As pessoas não paravam de falar alto. Os namorados coloridos não paravam de voar sobre sua cabeça. Os memorandos coloridos não paravam de voar sobre sua cabeça. Realmente, aquele lugar era perfeito para pessoas inquietas como Gina. Tiveram o impulso de levantar e ir embora dali mesmo. Mas não faria isso. Era uma pessoa controlada e precisava muito daquelas informações. Respirou fundo novamente, tentando se acalmar. Vou fingir que não escutei isso. Você escutou isso sim, Gina pedia. Sério, Gina não tinha noção das coisas. Um dia levaria um tapa na cara e não saberia por quê. Hermione tinha pena de Harry às vezes. Eu não traí Rony durante todo esse tempo, Ginevra, ao contrário de você. Aposto que não quer me dar livre acesso às publicações sobre Leon, porque vou encontrar um monte de coisas sobre vocês dois, não é mesmo? Eu nunca na minha vida inteira encostei em Leon de outra forma. Não é minha culpa que ele era esquizofrênico e realmente achava que nós tínhamos um caso. Esquizofrênico? Leon roubou o dinheiro dos Malfoy, Gina. Você não acha que esse é um motivo plausível o suficiente para que Malfoy tivesse ódio dele para a vida toda? Ok, tinha se policiado para não dizer Draco. O que Gina dissera tinha uma pontinha de verdade, querendo ou não. Rony não devia estar satisfeito com ela escondendo seus porta-retratos por aí, ou pensando em Malfoy, sonhando com ele, chamando pelo nome ou qualquer coisa que os tornasse um pouco mais íntimos. Tinha que colocar na cabeça que Malfoy era apenas um paciente como qualquer outro e não merecia mais ou menos atenção que eles, mesmo que fosse conhecido e atraente, muito atraente. Pode até ser, Hermione, mas não é motivo plausível para matá-lo, ou matar Rony, ou qualquer outro que ele matou. Se odiar fosse desculpa para assassinar alguém, eu já teria lançado uns 8 Avada Kedavras por aí. Gina, nem todo mundo é tão maniqueísta quanto você. As pessoas acreditam que matar não é maldade. É apenas uma forma de se livrar dos problemas. Ou um trabalho, como o Malfoy costuma dizer. E você acha que uma pessoa assim merece ser solta, Hermione? Pelo amor de Deus. Algumas pessoas têm conserto, Gina. E eu realmente acho que Malfoy está entre elas. Foi a vez de Gina respirar fundo, dando-se por vencida. A cunhada era irritante às vezes, mas tinha bom coração. Não condenaria ninguém à prisão perpétua se estivesse ao seu alcance, independentemente do crime. Aquele podia ser um pedido simples em termos profissionais, mas envolvia coisas muito pessoais. Era de se esperar que ela relutasse em atendê-lo. Não importa o que você achar sobre Liam, isso não vai tirar Malfoy da cadeia de repente. Com certeza não. Ele permanece em Azkaban até que eu tenha certeza de tudo. E detalhes sobre a morte de Rony, o que é mais importante. E não importa o que você encontrar, você não vai... Ela parou de falar, olhando rapidamente para baixo, um tom rosado cobrindo as sardas em suas bochechas. Tanto ela quanto Hermione sabiam que, esquizofrênicas ou não, haveriam muitas notícias sobre ela e Leon publicadas por aí. Não, não vou, prometo. Já estava virando palhaçada. Toda vez que acontecesse alguma coisa, ela faltaria na sessão seguinte. Era no mínimo ridículo. Granger era uma profissional. Devia saber que não importava o que acontecesse, estava sendo paga para tratá-lo e precisava fazer isso.
Ele soltou a fumaça, vendo a mesma se dissolver no vento frio e salgado que vinha no mar do norte. Um risinho inconformado saiu pelo nariz logo depois. Odiava quando se sentia vulnerável desse jeito. Pouquíssimas pessoas tinham o poder de deixá-lo assim. Sua mãe, quando o abraçava tão forte que era impossível manter-se indiferente. E Parkinson, quando resolvia dar demonstrações de afeto após sexo. E agora Granger, quando resolvia não ir trabalhar. O céu estava tão branco que machucava os olhos. As sobrancelhas se mantinham franzidas desde que deitara na pedra e começara a fumar. Ficaria com uma bela ruga entre elas, mas não se importava. Gostava de perceber como Azkaban deixava as pessoas impossibilitadas. Afinal, os prisioneiros tinham acesso livre a todos os penhascos que rodeavam a prisão, mas nenhum deles seria capaz de pular e tentar fugir, porque mesmo que o infeliz sobrevivesse às pedras pontiagudas, as ondas o arrastariam e ele morreria ferido e afogado. Para completar, os feitiços de proteção poderiam lançá-lo para longe ou sugá-lo para o fundo do mar. E nem ele, nem ninguém ali era corajoso o suficiente para se entregar a uma morte tão dolorosa. Dor é a sensação mais linda que existe, desde que não seja você quem está sentindo. Foi isso que Lúcio lhe disse quando lhe ensinou a aplicar a maldição Cruciatus. Talvez por isso Granger fosse tão interessante, mesmo sendo a pessoa mais sem graça do mundo. Tudo nela doía, cada fibra de seu ser. Doía porque ela nunca mais seria feliz, e tinha consciência disso. Doía porque ela se sentia cada vez mais culpada, porque ela tinha gostado do seu toque, da sua língua, da sua voz. Doía porque ela sabia que não escaparia das mãos dele se ele realmente tentasse. Draco sorriu de leve, antes de tragar mais uma vez. Será que tentaria? Será que teria coragem de sentir prazer com os lábios de uma sangue ruim? Ele soltou a fumaça novamente, fechando os olhos pela primeira vez desde que deitara ali. Sabia que o gosto da boca dela seria doce e quente como a nicotina. Algo viciante, uma força misteriosa que agiria sobre seu organismo e faria ele pedir por mais, sempre. Mesmo absorto em seus pensamentos, ele conseguiu ouvir passos se aproximando. Apagou o cigarro e escondeu-o no bolso das vestes, rapidamente, sem ao menos abrir os olhos. Alguém lhe fez sombra sobre o rosto. Ele imaginou que seria, no mínimo, desconcertante se abrisse os olhos e desse de cara com Granger. Preparou-se mentalmente para isso, mas, quando abriu os olhos, era Cian que o encarava. Soltou outro risinho pelo nariz, sentando-se preguiçosamente. Cian chutou-o no quadril, de leve. Apenas ergueu os olhos para ele. Que é? Estamos armando um time de quadribol. Você quer vir? Draco se espreguiçou. A que ponto aqueles caras tinham chegado? Como vocês vão jogar quadribol sem vassouras? E as bolas, vão usar as suas? Cian riu. Draco achava as coisa mais ridícula do mundo quando as pessoas riam de insultos. Não porque estavam sendo irônicas, mas sim porque realmente acharam engraçado. Aquele comportamento lembrava de Crabbe e Goyle. Estávamos pensando em pedir a Maris. Ele é bonzinho, abriria uma exceção. Afinal, todos nós estamos nos comportando muito bem, não é mesmo? Vamos às sessões de análise, comemos toda a comida. Quem precisa de remédios, toma. E Maris virou Dumbledore por acaso? Isso é um presídio, Mallory. Não uma colônia de férias. Cian pareceu não ouvir nenhuma palavra que Draco disse. Apenas sentou ao lado do colega, observando o mar cinzento que se estendia por sua frente, até que o continente fizesse sombra. Eles abrem várias exceções, Malfoy. Azkaban não é mais a mesma dos tempos do seu pai. Fiquei sabendo que eles liberam alguns para passar os feriados em casa, sabia? Por bom comportamento. Tem uns 3 ou 4 que foram para casa no Dia das Mães. Estão dizendo que vão liberar uns 10 para o Natal. É mesmo? Draco apoiou um dos braços no joelho dobrado. Não via relevância alguma no que Cian estava dizendo. Na verdade, pouco importava sair ou ficar, no Natal ou em qualquer outro dia. Com quem passaria? Parkinson? Deveria estar casada com um velho rico e ciumento. Não tinha mais família viva, pelo menos. Não que soubesse. Não tinha aonde ficar se saísse de Azkaban. Isso o incomodou um pouco, porque queria tanto conquistar Granger e sair de Azkaban, se não tinha para onde ir depois.
É sim, metade é Maris quem escolhe e a outra metade é aquela gostosa da doutora Granger. Draco travou, virou a cabeça tão rápido para olhar Cian que o pescoço acabou por estalar. E ele sentiu uma dor fina subir pela musculatura. Após que se jogarmos um charminho nela, ela acaba liberando a gente. De todas as possibilidades, socar Cian foi a que mais atraiu Draco. Ao mesmo tempo, ele sabia que não era bem assim. Não adiantava nada começar uma briga sem motivo, porque o filho da puta tinha reparado que Hermione era gostosa. Hermione, apenas limpou a garganta, sem encontrar nenhuma reação que parecesse mais indiferente, como se estivesse em uma das missões comerciais nos intermináveis túneis do metrô de Londres, tentando sitiar a cidade. Ele só tinha uma coisa em mente: precisava encontrar várias saídas, caso algo desse errado. E eles simplesmente nos liberam? Não somos perseguidos ou rastreados ou qualquer coisa do gênero? Cian parecia um rato no túnel do metrô no momento, simplesmente calmo, continuando sua vida, roendo suas migalhas, sem ter consciência de que algo muito maior estava acontecendo, sem ter consciência de toda a raiva que Draco estava contendo naquele instante. Não, é claro que somos rastreados, somos obrigados a tomar uma poção inibidora de poderes mágicos antes de sair. E mais uma série de poções que nos localizam. E eles só liberam gente que não poderia fazer maldade sem mágica. Por isso acho que estamos na lista, irmão. Irmão? Às vezes Draco se irritava com o barulho dos ratos e lançava feitiços mortais à toa. Ela percebeu que ele ficou surpreso quando entrou na sala e encontrou-a sentada na cadeira que normalmente era dele, como se ela fosse a paciente hoje. Na realidade, tinha evitado ao máximo que esse dia chegasse. Mas, após a última reunião com Maris, não podia mais fingir que estava levando. Ele exigia um novo teste de faculdade mental, e que desta vez o paciente estivesse dormindo, para que suas reações inconscientes fossem anotadas. Preferia ficar questionando sobre Houston, preferia lhe contar aonde estava Parkinson, preferia qualquer coisa Malfoy deitado em um divã. Bom dia, Malfoy. Cumprimentou como de costume, a prancheta apoiada nas pernas cruzadas, o pergaminho limpo sobre a mesa, o vidrinho da poção do sono. A varinha estava entre a barra da saia e a pele, embaixo da blusa, em suas costas. Evitaria tirá-la antes que Malfoy adormecesse. Talvez estivesse esperando alguma reação diferente, e não sabia em que consistia tal diferença. Um beijo no rosto? Um toque? Mas Malfoy respondeu como sempre, Granger e uma cena de cabeça. Não olhou para ele. Apenas ouvir sua voz séria e grave era como descer 2 degraus de uma vez só. Erguer os olhos seria rolar na escada inteira. Colocou uma mecha de cabelo que se soltava do coque para trás da orelha, umedecendo os lábios repentinamente secos. Sentiu uma pele soltando no lábio inferior e puxou-a com os dentes, machucando um pouco a boca. Preciso que você se deite, indicou o divã com a cabeça. O que havia de anormal em um psiquiatra pedir para que seu paciente deitasse? Nada, não é mesmo? Malfoy saberia que este era apenas um procedimento normal. Mexeu um pouco o pescoço, esperando que ele, agindo como a criança mimada que sempre fora, acostumada a ter respostas prontas e qualquer tipo de pergunta, lançasse o temido porquê. Mas ele não falou nada, simplesmente sentou-se no divã de couro ao lado da cadeira onde ela estava. Hermione viu seus sapatos gastos e finalmente ergueu os olhos por suas pernas cobertas pela calça azul marinho, as mãos juntas do antebraço apoiado nos joelhos, as mangas do suéter preto arregaçadas, a marca negra contrastando com sua pele clara. Respirou fundo ao notar seu pescoço, seu maxilar, os lábios pálidos e o nariz bem feito. O cabelo estava seco, caindo por sua testa, bagunçado, quase uma extensão de sua pele. Malfoy era todo cor de pérola, de champanhe, de alguma coisa valiosa desse tipo. Evitou seus olhos. É claro que evitou. Preciso mesmo deitar? Ele perguntou para Hermione. Tinham ficado minutos em silêncio. Tempo suficiente para que ela analisasse toda a sua figura, mas talvez apenas segundos tivessem passado até ouvir sua voz outra vez. Sim, por favor. É uma fase do tratamento.
disse imediatamente. Ouviu ele respirar, viu seu peito subir e descer longamente antes que se inclinasse no divã, apoiando as pernas no estofado. Era alto demais, não cabendo por inteiro. Seus tornozelos ficavam suspensos no ar. Hermione sentia alguma coisa em sua garganta, algo que latejava, pulsava, uma espécie de angústia ansiosa. Estaria esperando que ele fizesse algum comentário sobre o que tinha acontecido da outra vez? Qualquer comentário? Que apenas parasse de agir como se fosse um paciente normal, que faz o que a médica pede. Bom, talvez aquilo o tenha colocado no lugar dele, pensou. Era algo meio óbvio, não era? Malfoy não acharia normal falar aquelas coisas para uma sangue ruim como a rotulara durante a vida inteira. Ele abominava pessoas como ela. Não poderia simplesmente desejá-la. O que você vai fazer? Ele perguntou olhando para cima, o senho franzido. Se continuasse assim, acabaria com uma bela ruga entre as sobrancelhas. Quase sorriu com esse pensamento, balançando a cabeça para afastá-lo. Pegou o vidro da poção sobre a mesa, abrindo-o. Não tinha cheiro algum, apenas uma coloração azulada. Você lembra daquele teste que fizemos no começo? Aquele em que eu te mostrei algumas imagens? Malfoy fitava o teto, piscando algumas vezes. Olhar para seus olhos assim, de perfil, não era tão difícil. Mal podia vê-los, quanto mais ser arrastada por eles. Seu cabelo fazia uma espécie de topete despenteado, e sua barba pontuava seu rosto de loiro. Quando você enfiou uma cabeça decepada no meio de fotos de cachorrinhos, ele disse. Hermione sentiu os lábios esticarem em uma espécie de sorriso leve, mas voltou a ficar séria, quando percebeu que ele não tinha sorrido também. Lembro. É a mesma coisa. Beba isto. Ela arrastou a cadeira para mais perto do divã. Aproximou o vidro da poção dos lábios dele, sentindo o coração disparar um pouco, porque simplesmente não lhe dera a mesma em mãos. Draco fez uma careta estranha para a boca do vidro. É só uma poção do sono. Gina tinha razão. Estava indo longe demais. Ele entreabriu os lábios convencido, deixando que ela virasse o vidrinho, fazendo o líquido escorregar dentro deles e encharcar sua língua. A poção do sono tinha um gosto estranho, quase entorpecente. Ficaria sem sentir a língua por alguns segundos, até adormecer. Hermione sabia muito bem, pois tomara aquela poção muitas vezes, nas primeiras semanas após a morte de Rony. Malfoy permaneceu com os olhos fechados após tomar toda a poção e respirou fundo. As mãos estavam cruzadas sobre o abdômen e suas feições ainda estavam contraídas, um pouco tensas, as sobrancelhas levemente franzidas. Assim que relaxaram, apenas alguns segundos depois, Hermione sabia que ele dormira. Deixou a prancheta na mesa, erguendo a blusa na parte de trás para tirar sua varinha. Ele não lembraria de nada, talvez apenas em forma de pesadelos. E o único vestígio que o feitiço deixaria em sua mente seria uma dor de cabeça nas primeiras horas após acordar. Nada que ele não pudesse aguentar. Inclinou-se um pouco sobre ele, aproximando a ponta da varinha de sua têmpora. Estava prestes a murmurar o feitiço que abriria sua mente para que as imagens fossem inseridas quando ele acordou. Ou pelo menos foi o que a mente sem criatividade de Hermione concluiu no momento. Acordou abrindo os olhos prateados, erguendo a mão direita e apertando o pescoço dela. De repente, Hermione automaticamente abriu a boca, tentando capturar um pouco de ar. A mão dele apertava a carne de seu pescoço com força, pressionando tanto sua jugular que ela tinha a impressão de que a mesma estouraria a qualquer momento. O que ia fazer, Ranger? Ele perguntou. Hermione engasgou quando tentou falar, sentindo os olhos se encherem de água. Ele apertou seu pescoço com mais força ainda, segurou nos pulsos dele, largando a varinha, tentando afastá-lo. Aquilo doía como os infernos. Malfoy baixou os olhos, pegando a varinha que tinha caído sobre seu abdômen. Soltou-a, pressionando a ponta da varinha na mesma veia pulsante sobre sua pele. Ela tossiu, apoiando-se no corpo dele para não cair. Ela se segurou pela cintura com a mão livre, sentando um pouco com o corpo para dar espaço para que ela sentasse no divã. Enfiou ainda mais a ponta da varinha em sua pele, como
Ela tossiu antes de conseguir completar a frase. Abriu os olhos castanhos, observando por baixo dos cílios superiores. Como você está acordado? Sentiu o coração bater rápido e a respiração acelerar. Não lhe agradava saber que Malfoy estava completamente no controle agora. Que poderia simplesmente dizer um encantamento e paralisá-la, machucá-la ou até mesmo matá-la. Você não sabe tudo, não é mesmo? Sua sangue ruim, prepotente. Ele perguntou, o sorrisinho atingindo seus lábios. A mão dele estava fria e englobou toda a lateral de seu rosto. Hermione sentia que a varinha ia deixar uma marca redonda em sua pele, se ele continuasse pressionando com tanta força assim. Abriu a boca para falar, mas ele não deixou. Algumas pessoas são imunes a certas poções, minha querida. Tenho certeza que Snape disse isso ainda em nosso primeiro ano. Ela tentou afastar o braço dele que empunhava a varinha, mas ele soltou seu rosto e segurou-a pelos pulsos com a mão livre. Seus 2 pulsos cabiam na mão esquerda dele. Tentou se mexer, mas ele segurava com força. Maldito, ia deixá-la toda marcada se continuasse assim. Eu ia enfiar as imagens do teste na sua mente, ela disse, entoando uma voz ríspida e superior. Malfoy aproximou mais o rosto, os olhos de metal presos em seus lábios. Tentou soltar os pulsos mais uma vez, mas ele mantinha a força. Me mate. Por causa disso, então. Vamos lá. Me mate, Avada Kedavra. É fácil, não é? Você já fez outras vezes. Faça de novo. Ela olhou para baixo, observando seus pulsos marcados pelos dedos dele, que ainda a seguravam com força. Suas mãos estavam um pouco esbranquiçadas, e ela sentia os dedos formigarem. Malfoy não aceitava bem verbos no imperativo. Voltou a olhá-lo, percebendo o sorriso no canto de seus lábios finos. A própria jugular pulsava violentamente, tentando decidir se o que estava sentindo era repulsa ou algum contorno torto do desejo. Ele ergueu os olhos, encarando-a. Hermione sentiu a ponta da varinha deslizar por seu pescoço, para baixo, de leve, apenas roçando sua pele. Soltou o ar pelos lábios entreabertos quando ele aproximou-os dele, os olhos meio fora de foco na direção dos seus. É fácil, é bem fácil, ele disse baixinho. O cheiro de seu hálito era quase insuportável de tão bom. Era como nos sonhos, quando ela acordava com aquela essência metálica impregnando suas narinas. O cheiro mentolado de formol, cigarros e pasta de dentes. A ponta da varinha entrou pelo vão de sua camisa branca, entre a parte exposta de seu colo no decote, roçando o meio de seus seios. Mal percebeu quando Malfoy soltou suas mãos e também o primeiro dos botões de sua camisa. Mas eu não te faria este favor, Granger. O coração de Hermione disparou quando ela finalmente percebeu que os 3 primeiros botões de sua blusa estavam abertos e que os dedos dele se encaminhavam para o quarto. O sutiã branco estava quase completamente exposto àquela altura. O peito... O coração de Hermione disparou quando ela finalmente percebeu que os 3 primeiros botões de sua blusa estavam abertos e que os dedos dele se encaminhavam para o quarto. O sutiã branco estava quase completamente exposto àquela altura. O peito subiu e desceu rapidamente enquanto ela tentava captar o máximo de ar que conseguia, se ao menos o ar não tivesse o cheiro dele. Que favor? Perguntou com a voz engrolada, alguns segundos depois. 5º botão. 6º. Mais um e ele veria seu umbigo. Precisava parar com aquilo. Precisava mandar agora que ele parasse com aquilo. A ponta da varinha fez o contorno de seu umbigo. Os olhos dele estavam presos em cada centímetro de pele que aparecia sobre a roupa. Inclinou o corpo para a frente, sobre o dela, até que ela sentisse as costas baterem no assento do divã. A barriga de Hermione tremeu violentamente quando Malfoy aproximou seus lábios frios dali e roçou-os, perto da linha da saia. A mente dela trabalhava com uma intensidade absurda, de forma que ela não conseguia separar os pensamentos, e nada mais era coerente. Ele largou a varinha, levando ambas as mãos às suas coxas, pressionando-as com os dedos. Te matar, ele sussurrou, subindo os lábios por sua barriga, até atingir o centro de seus seios. Hermione sentiu os mamilos enrijecerem involuntariamente, 2 bolinhas proeminentes sobre o tecido elástico do sutiã. Você adoraria, não? Morrer agora mesmo?
Ele subiu uma das mãos por seu tronco, atingindo seu seio direito. Hermione sentiu a boca secar e pediu a Deus que ele acalasse seus pensamentos naquele momento. Não pôde evitar imaginar que aquele era o último e o primeiro momento em que gostaria de morrer. Malfoy abaixou a parte do sutiã que cobria seu seio, revelando seu mamilo rígido. Sorriu de leve, erguendo os olhos para ela. Mas Hermione não viu isso, pois acabara de fechar os próprios olhos. Um arrepio subiu forte por sua espinha dorsal quando ele englobou o mamilo nos lábios, deixando a língua quente passear por aquele pedacinho de pele sensível. Entreabriu os lábios, soltando a respiração descontrolada, mas se recusou a abrir os olhos. Não queria ver que estava deixando ele fazer aquilo. Não queria ver que estava gostando do que ele fazia. Os dentes de Malfoy roçaram a ponta de seu mamilo devagar, mordendo-o de leve, até que ficasse mais sensível. Assim que o fez, sugou-o com força, como uma criança desesperada, agarrada ao peito da mãe. Hermione sentiu um gemido inevitável sair do fundo de sua garganta. Sentiu os olhos lacrimejarem por baixo das pálpebras. Tentou desesperadamente focalizar a face de Rony em sua mente para que ele lhe desse alguma prudência e assim ela mandasse ele parar, mas não conseguia. Simplesmente esquecera como seu noivo era e só conseguia pensar na sensação da boca de Malfoy em seu seio, das mãos dele, grandes, secas e macias, acariciando suas coxas debaixo da saia, procurando a lateral de sua calcinha. Vem aqui, ele disse de repente, segurando-a na parte de trás das coxas, colocando-a no colo. Hermione abriu os olhos e percebeu o rosto dele próximo ao dela, enquanto ele se erguia, sentando-a na mesa logo depois. Apoiou as mãos nos ombros dele, enfiando as unhas no tecido grosso de seu suéter. Provavelmente as lágrimas estavam grudadas em seus cílios. Ele com certeza poderia percebê-las assim, tão de perto. Ele encaixou as mãos nas laterais de sua calcinha, puxando-a para baixo, fazendo-a deslizar por suas coxas e pernas até cair no chão. Hermione observou a própria roupa de baixo jogada como um bolinho de pano branco entre os pés dele. Levantou os olhos castanhos encarando-o, e milhares de possibilidades vieram à sua mente, mas todas foram embora quando ele venceu a distância entre os rostos e a beijou na boca. Os lábios dele estavam secos. Os olhos dela permaneceram abertos por alguns segundos, encarando-o, as pálpebras fechadas em sua frente, do homem que matara o amor de sua vida, o homem que estava beijando sua boca neste exato momento, a boca que ela prometera que não seria de mais nenhum homem e que estava sendo justamente dele. Manteve os lábios paralisados o quanto pôde, apenas sentindo a textura dos lábios dele, que prendiam seu lábio inferior, sugando-o. Sentiu nesse mesmo lábio a ponta da língua dele tocá-la, quente e úmida. Os olhos só fecharam quando a mão dele atingiu sua virilha e o dedo médio tocou-a no clitóris, fazendo movimentos leves e circulares. Voltou a ponta da língua dele tocá-la quente e úmida. Os olhos só fecharam quando a mão dele atingiu sua virilha e o dedo médio tocou-a no clitóris, fazendo movimentos leves e circulares. Voltou a gemer baixinho, desta vez dentro da boca dele, fechando os olhos. Ainda sentiu seu sorriso malicioso quando ele entreabriu os lábios e escorregou a língua para dentro de sua boca, encontrando a dela, beijando-a com o desespero certo de quem não faz isso há muito tempo. Hermione segurou pela nuca no intuito de afastá-lo, mas isso fora apenas um lapso, já que não estava mais trabalhando com sua mente e, sim, em função do próprio corpo. Enterrou as unhas em sua pele por ali e acabou pressionando sua cabeça para mais perto, a língua indo mais fundo na boca dele, enquanto ele a tocava cada vez mais forte, deixando toda a região úmida. Malfoy procurou a mão dela, encaminhando-a na direção de sua calça. Hermione sentiu contra a palma o pênis dele rígido sobre o tecido, pressionando-o de leve. Ele parou de beijá-la para soltar o ar pela boca, os olhos semicerrados, apenas vestígios das íris cinzentas aparecendo por baixo dos cílios.
Abriu o zíper da calça dele no impulso, abaixando sua cueca rapidamente, segurando o membro na mão direita, sentindo-o latejar um pouco. Malfoy entreabriu suas pernas, inclinando o corpo para a frente, até que ela sentisse as costas baterem na madeira da mesa. Hermione revirou os olhos quando ele roçou a glande na entrada de sua vagina, uma das mãos apoiadas em seu peito. Malfoy parou por um instante, beijando-a na boca rapidamente, deslizando a língua por seu lábio inferior. Você quer que eu pare? Perguntou baixinho, a voz masculina, a pele cheirando a testosterona. Hermione ergueu uma das coxas, dando mais espaço para ele. Eu paro, mas você tem que pedir. Hermione sentiu a respiração acelerar. O seu lado consciente tomando espaço outra vez, quase lutando com as ondas de calor que subiam por seu corpo. Se ficasse calada por muito tempo, ele faria o que queria fazer e o que ela queria que ele fizesse. Fazia 3 anos que não ficava com um homem daquele jeito, que não era tocado daquela maneira. Era óbvio que estava excitada com a situação. Que não ficaria. Ela queria, mas Deus, se ela fizesse sexo com ele, se ela deixasse que ele entrasse em seu corpo, como poderia viver? Como poderia se olhar no espelho? Como poderia continuar mergulhada na culpa de que traíra o único homem que amara? O único que realmente a amara também. Respirou fundo, sem saber o que responder. Malfoy sorriu com o canto da boca e se afastou. Hermione apoiou os cotovelos na mesa, erguendo o tronco, observando atordoada ele arrumar a cueca e a calça, dando um jeito para que o volume não ficasse aparente. Ele foi até ela, fechando-lhe os joelhos, e novamente inclinando o corpo sobre o dela. Hermione sentiu buscar sua boca e retribuiu o beijo, alguma coisa estranha correndo por suas veias junto com o sangue quente, dançando em sua boca junto com a língua dele. Uma das mãos dele se apoiou em seu quadril enquanto a outra segurou em seu rosto com força, de modo que sua boca acabou por formar um bico involuntário. Você está me devendo, Granger. Ele falou de perto, mordiscando seu lábio inferior. E pode acreditar que eu vou cobrar. Mais uma vez eu quero pedir desculpas pelo erro do capítulo anterior, a questão da numeração do capítulo. E segundo, pelos erros de gravação deste vídeo aqui. Muita interrupção, muito barulho, e eu tive que parar o vídeo várias vezes para poder continuar gravando, e aí eu esqueci onde eu tinha parado, e eu reli várias frases. Então, mais uma vez, desculpa. E a gente se vê no próximo capítulo.